Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai seguir a série de aprofundamento, né, em relação à criação de dashboards no geral. Para que você entenda melhor esse conteúdo, eu recomendo vocês assistirem o primeiro tutorial de aprofundamento que a gente fez, que é o tutorial de aprofundamento de criação de KPIs. Bom, porque nele eu explico detalhadamente como funciona a criação de KPIs para você fazer um indicador mais polido e mais visual para você ter uma interpretação mais clara do dado que você tem na sua base de dados, tá bom? Então, aqui, dando seguimento, né, aos tutoriais de aprofundamento, eu vou começar aqui dando um título para o nosso dashboard, né? Então, aqui a gente clica no mais, vem adicionar insight, que a gente vai adicionar uma caixa de texto como se fosse um título. Como o meu intuito nesse dashboard é criar uma volumetria, né, analisar as categorias através de volumetria de processos, eu vou colocar, por exemplo, aqui a volumetria como título principal. Tá? A gente cria aqui, escreve volumetria, vem e estilos, mantém centralizado aqui também. Quando é título, eu gosto de colocar um pouco maior a letra, né, para deixar ela bem em evidência. Colocar em negrito também, para forçar ainda mais essa evidência. Coloco no branco. Destaque eu gosto de colocar no preto, eu gosto de cor escura, né, para trazer a evidência assim nessa tonalidade. Eu prefiro, né? Aí vai do gosto de vocês também, tá? Então aqui eu salvo. Venho editar a posição do KPI, como eu estou montando no computador, eu vou colocar o layout de computador, então vou editar para ele. Venho, vou reduzir um pouco aqui e vou esticar até aqui. Como eu quero que o dashboard me conte uma história, que ele realize essa parte do storytelling, eu sempre penso em uma leitura do dashboard em leitura em Z. O que seria uma leitura em Z? É literalmente da maneira que nós lemos um livro. Então você lê da esquerda para a direita, e quando você finaliza aquela linha, você passa da esquerda para a direita de novo, formando um Z. Tá? Então, eu gosto de pensar no meu dashboard dessa maneira. Tá? Então, esse KPI que nós montamos aqui de processos por contingência, por fase e contingência, eu vou colocar ele um pouquinho mais para o lado, porque creio que tenha indicadores melhores para a gente colocar de primeira visualização. Então, por exemplo, vou utilizar aqui a nossa função clonar, que ela já facilita para a gente algumas pré-configurações, né, que nós queremos para que não haja essa demora de você criar e configurar um KPI do zero, né? Como eu ensinei aprofundando a criação de KPIs. Tá? Então eu vou usar a função clonar para facilitar aqui e agilizar o processo. Então, vou criar aqui um terceiro KPI. Segundo KPI, eu vou reduzir, vou tirar uma coluna para trazer uma coisa mais direta, mais abrangente, assim. Então, eu quero uma visualização dos status do meu processo. Então, aqui na linha eu vou colocar status do processo. Eu não quero que ela crie uma segunda classificação, então eu não vou colocar nada na coluna. Gero e ela já me traz configurado da maneira que eu preciso, tá? Como aquele KPI tinha um filtro de data de distribuição dos últimos 2 anos, eu vou retirar esse filtro, porque eu quero ter uma visão geral. Tá? Então a gente retira o filtro, gera o gráfico novamente e os valores também se alteram, tá? Então, aqui agora a gente só altera o título, processos por status. E eu já tenho uma visão um pouco mais geral disso. Tá? Então, salvo, e a gente já tem aqui um segundo KPI de uma maneira muito mais rápida a sua criação, né? Então, aqui eu vou usar a função de clonar novamente, tá bom? Venho aqui, e agora como eu não vou usar um gráfico no estilo de barra, eu vou usar um gráfico mais pequenininho, né? Um KPI mais pequenininho, mais direto ao ponto. Então, eu vou salvar ele dessa maneira, venho em editar, e aqui eu coloco valor. É esse que eu vou utilizar. Então, aqui eu quero encontrar a quantidade de processos. Tá? Então, aqui vai ser o meu KPI de quantidade de processos. Então, a gente vem aqui, a gente tira o status, porque como nesse gráfico ele só mostra a função valor, a gente tira
a linha, gera o gráfico, ele vai dar o valor total, né? Então, de 368, e agora eu só vou estilizar, porque todos os processos têm uma pasta, e todas as pastas são únicas. Então, se eu coloco a pasta no valor, ele me dá o número total de processos, tá bom? Só para tirar essa dúvida de vocês. Agora eu vou fazer as configurações do meu KPI para seguir uma linha também de design, né? Então, eu gosto aqui de desativar o título, e eu acho que fica mais bonito aqui a gente colocar na descrição. Daí ele já sai da maneira que a gente acha melhor, mas vai do gosto de cada um, tá bom? Eu acho mais bonito a gente colocar na descrição, tá? Então, vou aqui alterar a cor, né, para manter a lógica de design, salvo, e aqui eu já tenho a quantidade de processos, tá? Que eu venho em clonar. Então, eu vou trazer também aqui o total do valor da causa. Meio interessante eu saber quanto que a gente tem de valor da causa, né? Valores de causa no geral. Se a gente soma, a gente está tendo um dado interessante aí que a gente traz. Então, temos esse valor total na minha base de dados, ok? Então, como é que eu vou saber que aqui é real? Então, a gente também precisa ajustar essa questão. Então, a gente vem aqui em moedas, mas o número ficou muito grande também. Então, eu vou colocar um agrupamento de milhar. Aí, ó, já ficou melhor. Então, agora a gente salva e a gente já tem um quarto KPI aqui. Então, aí a gente vai ajustando da maneira que a gente preferir também, tá? Ele é bem versátil em relação a isso. Então, aqui a gente já tem quantidade de processos. Né? Opa, esquecemos de alterar o nome aqui. Então, a gente pode colocar valor total da causa. Né? Valor total de causas. Pronto. Agora a gente já tem o valor total de causas. A gente clona de novo ele aqui. A gente agora vai colocar a média por causa. Então, ao invés aqui a gente altera a função soma, a gente coloca a média, e a gente já tem a média aqui por causa. Como o número daqui da média é menor, a gente pode alterar e colocar aqui em nenhum agrupamento. Então, ele já vai me dar a média por causa aí do que a gente tem. Ok, aqui então a gente vai alterar o nome. Pronto. Então, a gente já criou rapidamente aqui 5 indicadores bem tranquilos, né, sem muita dificuldade e de uma maneira bem fácil, né? Então, não teve muito segredo. Então, a gente também deixa organizadinho da maneira que a gente preferir. Eu gosto de deixar tudo bem alinhadinho, tá? Então, perfeito. Aí, agora, eu vou criar mais um KPI, na realidade, clonar e só fazer as edições, né? Só fazer as adaptações. A gente clona aqui. Vem, eu quero que ele fique aqui embaixo, né? Agora, então a gente vem em editar. E eu quero saber agora o que eu tenho na minha base aqui, que seria interessante eu trazer para uma parte de volumetria total. Natureza. Natureza é um ponto legal. Mas eu acho que também temos muitos gráficos de barra já. Creio que o de pizza também ficaria bem bacana aqui. Então vou colocar o de pizza, já que eu não vou utilizar uma segunda classificação. Acho que o de pizza ficaria bacana. Agora eu vou fazer as edições necessárias aqui para que fique melhor a visualização para gente. Então, primeira coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de deixar esses rótulos aqui a mais, sendo que eles já estão sendo explicados na legenda. Então, eu vou tirar o rótulo de categoria. Eu acho também que está muito pequeno aqui por conta dos eixos, perdão, por conta das margens, tá? Então aqui eu vou reduzir a margem à esquerda, vou colocar 10. A margem à direita eu vou reduzir um pouco, vou colocar 70. Tá? Margem superior, acho que dá para diminuir para 10. E a inferior também. Acho que fica melhor já. Margem à direita dá para aumentar um pouco, vamos ver. Isso. Já ficou melhor.
Agora em estilos, a gente, para manter a padronização, creio que eu tinha colocado destaque. Isso. Acho que era destaque no tema da cor aqui. E agora eu vou fazer uma configuração mais de estilização mesmo do meu KPI, né? Então, aqui eu gosto sempre de aumentar o raio interno, tá? O espaço entre as fatias eu também gosto de aumentar e eu gosto de arredondar essas bordas também. Não, mas aí arredondou muito. Aqui, perfeito. Já tem esses valores aqui. Ótimo. Agora a legenda está cortando um pouquinho. Eu trago ela um pouco mais para cá. Pronto. Aí a gente já tem um gráfico aí por natureza. Processos por natureza. Perfeito. Agora a gente já tem dois estilos de gráficos configurados já para facilitar para a gente essa questão de clonagem, né? Então, agora vou ajustar aqui da melhor maneira possível. Eu gosto de deixar esse aqui por status. Eu posso colocar embaixo, acho que vai ficar melhor. Então, vamos continuar aqui. A gente clona por natureza aqui, vamos seguir a mesma lógica. Natureza, só que agora a gente vai colocar por fase, né? Eu acho que vai ficar bacana. Por fase. Olha só. Já traz um pouco mais de informação aqui. A gente tem o valor por fase, né? Em relação a isso, a gente altera aqui o nome do KPI. Fase. Perfeito. As cores já estão padrão. A gente salva. Agora a gente tem um KPI por fase aqui também. A gente joga ele para cima aqui. E agora a gente clona mais uma vez. E faz agora por contingência. Então vamos lá. Agora a gente coloca aqui contingência. Contingência, gera o gráfico. Ele traz pra gente aqui. Estilos aqui, já tá no destaque. Destaque que eu tava. Isso, pronto. Agora tá correto. A legenda a gente traz um pouquinho mais pra cá, pra não ficar tão colada. Salva. A gente já tem por contingência. Ah, esquecemos de trocar o nome. Contingência. Contingência. Perfeito. Agora a gente vem, edita, coloca aqui pro lado. Diminui um pouquinho isso aqui. Pronto. Agora já tem processo por natureza, por fase, por contingência. E na sequência, um KPI trazendo por fase e contingência dos últimos 2 anos. Então a gente já coloca aqui os últimos 2 anos. Meta. Que já tem uma linha de redução processual aqui de meta também. Então é legal especificar no título, tá? Quanto mais informação, melhor pra gente. Então a gente faz essas edições. Pronto. Então agora aqui a gente já tem basicamente o começo de uma volumetria ou até uma volumetria completa de um dashboard para vocês aqui. Então, basicamente é um pouco dessas especificações, que é saber utilizar a função de clonagem, seguir uma lógica de cores, uma lógica de leitura de gráfico. São conceitos bem interessantes de você seguir para que seu gráfico, o seu dashboard seja melhor interpretado na hora da extração de um dado. Então, creio que por hoje é isso, pessoal. Vou relembrar vocês mais uma vez de visitar o aprofundamento de KPI. Né? Esse tutorial é muito importante para a criação de um dashboard. Vocês vão ver como eu criei esse indicador aqui, um pouco mais especificado. Tá? Hoje foi mais voltado para a criação de um dashboard mesmo. Você vê aqui que
a gente traz aqui informações mais detalhadas, mais cruzadas, né? A gente juntou processo por fase e contingência aqui que a gente fez agora em um KPI só e aplicamos filtros, né? Filtros e metas. Então, assistam esse tutorial, é muito importante para que vocês entendam essa segunda parte aqui do aprofundamento. E é isso, pessoal. Muito obrigado.